Se você tem qualquer dúvida sobre o processo de compra ou venda do seu imóvel, você está no lugar certo. Nós estamos começando mais um Imóveis Cast, hoje com uma convidada muito especial para trazer um conteúdo de alta relevância para você. O Casal de Carvalho recebe hoje a doutora Ana Elisa, nosso braço jurídico, para tirar todas as suas dúvidas. Então fica com a gente porque vai valer a pena. Bem-vinda, Ana Elisa. Obrigada por estar aqui. Uhul. Palminhas. Obrigada pelo convite, gente. Obrigada, Diogo. Aproveita e já dá um oi. Vocês já me conhecem. E aí, quem começa? Quer começar? Eu começo? Vamos lá, eu Então acho que vai embora. primeiro vale a pena a gente te agradecer. A gente sempre tá junto aí nas negociações, nos problemas. E a gente queria um pouquinho compartilhar. É bom deixar claro que essa nossa conversa aqui é muito assistida por corretores. Tá. Por pessoas que vão ter ali um esclarecimento. E a gente busca trazer um conteúdo muito bom para que sirva até como uma aula para aquela pessoa que às vezes não passou por determinados assuntos que a gente vai passar aqui. E, opa, eu ouvi lá no podcast, no Imóveiscast, que é assim que funciona. Mas muitos clientes que já acompanham o Casal de Carvalho também assistem. Então, também estão ali antenadinhos. Então, é muito bom também a gente trazer um pouco de conteúdo para o cliente. Tá. E a gente vai falar aqui de jurídico, a gente vai falar de o que eu posso fazer, o que eu não posso deixar de fazer, qual o caminho que eu tenho que ter de cuidado ou não. Tá. E aí a gente vai ter essa conversa toda aqui. Eu acho que não tem como a gente começar sem, obviamente, te apresentar. E a primeira pergunta que a gente sempre faz com quem senta aqui é: como você chegou no mercado imobiliário? Então, conta um pouquinho da sua história aí, desde faculdade, direito tem essa parte, né? Quando a gente fala com quem é a pessoas Annelisa, né? de corretor e tal, é mais, não, eu trabalhei com isso, aquilo. Mas de faculdade, obviamente, o que te levou a escolher o direito imobiliário? Vamos lá, gente. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Queria dizer que é um prazer enorme acompanhar vocês no dia a dia. A energia de vocês, a forma de atendimento, o zelo pelo cliente. Isso faz realmente toda a diferença. Parabenizar, vocês são diferenciados no mercado, vocês sabem disso. Agora, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre o começo de tudo. Eu me formei tem 20 anos. E entrei no mercado, né, em direito, na verdade. Comecei trabalhando com processo. Fiz isso durante 10 anos da minha vida. E sempre tive uma inquietação muito grande com isso. Porque o judiciário é moroso, o processo envolve briga. E eu tenho uma natureza dinâmica, né? Eu gosto de fazer as coisas de forma rápida, vocês já devem ter percebido. Já. E outra E a gente ama característica minha, nata, eu sou conciliadora. Eu gosto de todo mundo estar bem, todo mundo estar feliz, o ambiente harmônico, isso me faz bem. Então, conviver com litígio era uma coisa que realmente me trazia um desconforto, tá? E, bom, Papai do Céu guia a gente em tudo, né? O que aconteceu foi que, em um dado momento da minha vida, eu fui vender o meu apartamento. E quando eu estava em visita, eu recebi uma ligação de um cliente e, conversando com o cliente, a corretora que estava me atendendo notou que eu era advogada e falou: poxa, você é advogada, minha irmã está entrando no mercado imobiliário agora, montando uma empresa e ela precisa de uma ajuda. Eu falei: caramba, isso me interessa. E foi assim que tudo começou há 10 anos atrás. Eu dei o braço direito para a Elma, que vocês conhecem, que é também uma grande amiga minha até hoje. E, enfim, comecei a fazer os atendimentos. Assim eu entrei no mercado. E uma grande curiosidade que eu tenho para trazer para vocês é trabalhar com direito imobiliário você não aprende na faculdade. Você não aprende em nenhum livro que você vai ler, em nenhum curso. E isso eu descobri logo. Logo que entrei, ávida por conhecimento, eu tinha que me especializar naquilo. Fui fazer cursos, busquei vários cursos, sempre gostei de estudar, enfim. E eu lembro que eu tinha muitas dúvidas sobre trabalhos que eu estava executando na época. E fui fazer perguntas ao professor do curso e ele simplesmente não sabia me responder. Uau. Porque um renomado professor, super gabaritado, não tem o conhecimento do dia a dia. E isso aqui eu comparo com médico cirurgião. Você não tem que fazer muita cirurgia para pegar a mão? Sem É dúvida. igual. A advocacia imobiliária,
você aprende negócio a negócio. E é uma escola mesmo. Você precisa de conhecimentos gerais sobre diversas coisas. Você precisa entender de RGI, de certidão, você precisa entender sobre situação financeira, avaliar a posição de cliente, você precisa entender de comercial e, sobretudo, você precisa entender de pessoas. Você tem que saber lidar com pessoas. E essa é... E as mais diversas, Exato. né? Em todo tempo. Não, e eu acho que casos diferentes também, né? Totalmente. Porque do nosso lado não tá muito diferente. Eu acho que a maior diferença é que aí é muito mais Técnico, né? responsabilidade, Jurídico. digamos assim, jurídica. E, obviamente, a gente conta com isso. Então, por isso que eu digo que da nossa parte fica um pouquinho mais assim. Mas, assim, você aprende, e a gente costuma trazer isso, a gente aprende em cada negócio. Sim. Eu tenho 13 anos de profissão. E, cara, em cada negócio a gente fala assim, cara, isso era importante. Não, vale a pena a gente agora criar um processo para também pensar nesse detalhe. E esses pequenos detalhezinhos assim. Então, assim, a gente que não tá na Passa parte por isso também. documental passa por isso também. Com certeza. E legal, então assim, a gente já entendeu um pouquinho de como começou esse processo. E você disse ali, cara, cada caso que passa é um diferente do outro, a gente até trouxe um pouquinho disso aqui também. Qual o mais difícil? Ou pode ser os mais difíceis também, aquele que você lembra e fala, cara... A gente quer caso. Me diz, você acabou de falar, né? Tem coisas que nem o professor ali do curso sabia te falar. O que foi o mais difícil realmente que já aconteceu ali? Olha, a escritura mais difícil que eu fiz, essa depois que eu registrei, o cartório que lavrou pra mim falou, você tinha que botar isso num quadro. Você tem o quadro, não? Deveria ter feito. Foi um jovem que comprou o imóvel de uma senhora que morava no prédio dele. Só que ele fez uma operação totalmente diferente. Era uma senhora idosa que não tinha filhos, não tinha herdeiros. E ela tinha o imóvel de propriedade dela onde ela morava, porém ela não tinha renda para subsistir, para viver até o fim da vida. Então eles fizeram uma escritura de doação com uma cláusula de reversão. Caraca, o que é isso, Anelisa? É o seguinte, ela doou o imóvel para ele e ele tinha, então, a obrigação de pagar a ela todo mês, até ela morrer, o dinheiro que ela precisava para viver. Gente, que diferente. E se ele descumprisse isso, ele perdia o imóvel. E o dinheiro. Então, assim, e a cereja do bolo. Essa operação foi de um imóvel na Zona Sul, que a abrangência territorial é do 5º RGI, que é um cartório de RGI bastante complicado para se fazer registro. Então, definitivamente, essa foi a operação mais atípica que eu já trabalhei. E como que você fechou essa escritura? Porque se tinha um pagamento, digamos assim, vitalício, né? Como é que... Fica condicionado dentro da escritura a obrigação dele. Até hoje, não sei se a senhora já veio a óbito, se continua, mas foi uma situação bem diferente. Uma coisa Muito, que a gente esse é até diferente mesmo. aprendeu com você, digamos assim, é que tudo é possível. Com certeza. Acho que esse é um ponto, já que é um caso diferente ali de RGI, realmente tudo é possível. Então, por exemplo, se eu tenho um imóvel, vou dar um exemplo completamente ilusório aqui, mas eu tenho um imóvel e eu quero vender para a Anelisa e, enfim, eu vou te vender esse imóvel, mas com a condição de que se um dia você aumentar o seu patrimônio, você me paga um percentual. Tô viajando, gente. Mas você me disse que tudo é possível. Tudo realmente, dependendo da negociação, pode ser escrito numa escritura e ser registrado e gerar uma operação que é fora do normal, digamos assim? Vamos lá. É importante a gente sempre ter em mente o seguinte. Quando a gente fala em imóvel, a gente fala de direito patrimonial, dinheiro. Isso é um direito disponível. As pessoas têm liberdade de dizer como elas querem fazer com aquilo. Então, realmente existe essa liberdade. E a gente precisa fazer o quê para fazer um fechamento? Um acordo de vontades entre as pessoas, dentro de um assunto que pode ser livremente disposto. Não pode, obviamente, fazer uma coisa que não seja válida dentro do nosso ordenamento jurídico. Por exemplo, eu tenho um cliente meu estrangeiro que fez com a sua ex-mulher fora do país uma escritura de promessa de doação. Aqui dentro, isso não vale. Ou você doa ou não. Então, isso é algo que não tem validade aqui, tá? Mas estando dentro da lei, dependendo do combinado que a gente faça ali, é possível. Com certeza é. Muito bom.
Eu fiquei curiosa. Ela falou de do caso mais difícil, né? Mas se a gente fosse falar, assim, de curiosidades do dia a dia, o que te vem na cabeça de falar assim, isso eu nunca achei que eu ia passar, fora esse, né? Que você já citou. Isso eu nunca achei que eu ia passar e eu já passei por um caso assim. Então, assim, os casos mais peculiares, mais Vou engraçados, talvez, o quê? Já me vem à mente, assim, vamos lá. Eu advogo muito, grande parte dos casos eu estou pela intermediação. Eu represento os corretores, né? Perfeito. Então, o meu interesse é justamente casar com segurança o interesse de quem vende, quem compra, para a gente conseguir chegar no negócio seguro e bom para todo mundo, tá? Muitas vezes eu encontro com colegas de profissão que representam tanto comprador quanto vendedor e eu estou no meio tentando dar um norte. E vários colegas não são do mercado. Então eu escuto pérolas e eu preciso simplesmente às vezes me calar. Isso é algo assim que imagina, né, gente? Mas vamos lá. Eu estava num fechamento, o advogado da compradora, na hora de fazer já a escritura, enfim, tinha uma dívida de IPTU, tá? Acho que é de um entendimento geral, acho que isso é uma coisa que qualquer um sabe, né? Que existem as dívidas reais, que são aquelas dívidas que recaem sobre o bem, e as dívidas pessoais, que ficam vinculadas à pessoa. Ao CPF, né? E existe uma diferença disso, um peso diferente disso na hora que a gente fala de compra e venda de imóvel. Esse é um conceito relativamente simples, né? E o meu colega de profissão orientou o cliente dele que não tinha problema nenhum ela comprar o imóvel com aquela dívida de IPTU, porque aquela dívida tinha natureza pessoal. E ele falou isso na minha frente. IPTU é totalmente vinculado ao imóvel. E aí, enfim, ele fez a cliente dele fazer uma compra de um imóvel por um preço e comprar uma dívida junto, pela natureza da dívida, porque ele não tinha capacidade técnica para distinguir aquilo. E realmente foi a coisa mais peculiar que eu já vi, porque é uma coisa tão elementar, é um conceito elementar que até os não técnicos sabem, dominam. Mas era um advogado, depois eu perguntei de direito de família, enfim. Eu acho que esse é um ponto bem legal, e aí eu acho que agora a gente pode falar um pouquinho com o corretor que assiste a gente, né? Porque, no fundo, a gente vai ter uma academia muito em breve, e você já fica sabendo que no mês que vem a gente vai lançar esse produto. E vai ter conteúdo ali que a Anelisa vai colocar pra gente também, jurídico. Mas o mais legal é o seguinte, a gente, como casal de Carvalho, traz a Anelisa e essa parte jurídica, exatamente como é um serviço que a gente paga para o cliente, exatamente com o objetivo que esse cliente tenha uma segurança na operação. Né? E veio à mente exatamente porque a Anelisa falou isso. Na verdade, ela não está trabalhando para a gente, ela não está trabalhando para o vendedor e ela não está trabalhando para o comprador. Ela está trabalhando para a segurança jurídica de toda a operação. Com isso, o comprador tem uma segurança jurídica. Com isso, o vendedor tem segurança jurídica e a gente tem uma segurança jurídica. A gente faz negócio muito mais tranquilo quando a gente tem isso. Então, assim, é uma recomendação e isso faz parte um pouquinho, por isso que eu citei a Academia de Carvalho ali. E às vezes o cliente não entende isso, né? Não, às vezes o cliente acha que não, porque ela tá, como ela vem dos corretores. Sabe o que é mais comum? Eu acho assim, as pessoas, de um modo geral, elas têm uma mentalidade de lados opostos. Então, eles entram numa negociação já com preço fechado, porque chega para mim o cliente com comercial fechado. Então, já está definido que um quer comprar, o outro quer vender, e o valor, isso já está armado. Então, assim, a partir dali, são interesses comuns. Então, assim, não existe de forma nenhuma razão para que a pessoa fique em situação de oposição, litígio, desconfiança, porque ali, a partir dali, a gente trabalha pelo que todo mundo quer. Um quer vender, o outro quer comprar e o objetivo é o mesmo. Já se definiu como vai pagar, já se definiu como vai ser a negociação. Mas é exatamente porque a dificuldade de relação dentro do mercado imobiliário, ela não vem na venda, ela vem no pós-venda. E aí é um grande momento para você que é corretor já pegar esse gancho. Assim, o real diferencial, se você tiver uma opinião diferente, pode colocar, mas a gente entende que
um dos diferenciais mais latentes no mercado é exatamente essa questão do pós. Por quê? Porque até o momento que se senta em uma mesa para assinar o contrato, é exatamente o que você colocou. Eu quero vender e você quer comprar. Estamos de comum acordo. Depois que a dúvida vem. Não, mas eu pego a chave quando? Mas por que essa dívida aqui não foi falada? Mas por que essa certidão tem alguma coisa? É aí que vem toda a questão do trabalho real, que é essa administração, né? Com certeza. Eu costumo dizer o seguinte: o documento de sinal, que é o compromisso de compra e venda que a gente faz, é o documento mais importante. Muita gente não dá o valor que ele merece. Muita gente fala, não, isso é só um sinal. Não é isso. O documento de sinal é o documento que vai segurar a sua operação. Eu preciso confessar que eu achava, depois a gente, como eu falei, né? A gente vai aprendendo. A gente evolui. Que sinal era sinal, troca o nome do comprador, do vendedor. Tem sinal específico para cada operação. Claro. Tem situações específicas de cada operação que precisam ser descritas e colocadas ali no sinal diferente. Com certeza. Não tem receita de bolo. Tem muito estudo, muito entendimento para você poder saber analisar as particularidades daquela operação, você saber montar uma operação sólida de acordo com o que está sendo feito ali, com o que é viável, tanto a questão de prazos e compromissos, documentação que vai ser solicitada, abrangência territorial, da onde você vai pedir essa documentação. O maior erro é não valorizar isso, porque, como eu costumo dizer, os problemas todos que acontecem na compra e venda, quem segura é o documento de sinal, gente. Depois que você assinou a escritura, está vendido o apartamento. Exatamente. É entrega de chaves, mas já está formalizado, não volta atrás. Então, se esse documento e esses combinados que estão nesse documento não forem firmes e bem entendidos por todo mundo, aí é que a gente tem problema, entendeu? E aí, já que a gente está falando de processo, vamos para um teórico aqui, digamos assim. Vamos para a prática do negócio. Como funciona esse processo? Então, para a gente tentar, tanto para quem está assistindo a gente, que é o corretor, que talvez já tenha até um pouco desse conhecimento, ou para o cliente. Nunca, em nenhuma situação, pensei em comprar ou vender, ou é a minha primeira transação de compra ou venda do imóvel. O que eu tenho que me preocupar? Qual é o passo a passo? Quais os documentos? Enfim, acho que vale a pena a gente abrir isso. Isso é o que eu mais respondo todos os dias. E, inclusive, para corretores, tá? A coisa mais comum que tem é o corretor dizer para mim, Anelisa, eu fechei um negócio. Eu falo, ótimo, me passa o comercial. O imóvel vai ser vendido por 1,5 milhão e a comissão é tanto. Tá. E o resto, calma né? aí. Então, o que a gente precisa para começar? Não só o valor fechado da operação, mas a forma de pagamento. Você tem que combinar com o seu cliente quanto ele vai dar de sinal. Como é que ele vai pagar a diferença? Se tiver financiamento bancário, está com crédito aprovado? Qual é a pretensão de receber as chaves desse apartamento? Uso de FGTS, tem N variáveis, né? Sim, financiamento, fundo, chaves, os bens móveis, o que vai junto com o apartamento. Então, dentro do comercial, existe algo muito maior que só o preço e o valor da comissão. Que muitas vezes as pessoas realmente esquecem, né? A parte de impostos, tem a questão do laudêmio, sempre que tiver, né, o imóvel foreiro, tem que definir quem paga, porque o resto é orientação, O né? que é o laudêmio? Anelisa, boa, para quem abre tá pra assistindo, né? Vamos lá, nas etapas, uma das etapas do processo de venda é a parte dos impostos, né? A gente está aqui no Rio, na Barra da Tijuca, para quem não sabe. Aqui na Barra, a gente tem o condomínio Península, que é uma área bem grande aqui, e o condomínio Le Parque, que são 2 condomínios foreiros ASPU. Então, as pessoas precisam pagar o laudêmio, que é um imposto devido à União, porque a área é da União. E, então, além de pagar o ITBI, paga-se também o laudêmio. E esse laudêmio, por lei, ele é devido por quem vende o imóvel. Só que, na prática, as construtoras, quando entregam os imóveis, botam a pessoa que comprou para pagar. Então, uma prática de mercado, já vem aquela prática de mercado, porque a gente não aprende no livro aqui, não é verdade? É uma tradição que o comprador acabe pagando por isso. Mas precisa ser combinado. Porque, senão, se ele pega um advogado desavisado, ele vai dizer, não, mas pela lei é isso. E aí você arruma um impasse comercial. Então, tem que combinar isso antes.
Vou aproveitar e te pedir para explicar o que é o ITBI. O ITBI normalmente é um imposto mais conhecido, mas caso alguém não saiba, aproveita e explica pra gente. E uma coisa que a gente sabe a resposta, mas enfim, né? Muitas pessoas perguntam pra gente, posso ter desconto no ITBI? A gente escuta isso direto. Eu diria que é um dos mitos do mercado imobiliário, que a pessoa que compra tem desconto no ITBI. Então, vamos lá. É com você, vai. Vamos falar um pouquinho sobre ITBI, tema polêmico, hein? Vamos lá. ITBI é o Imposto de Transmissão sobre Bens Imóveis. A alíquota dele hoje aqui no Rio de Janeiro é 3%, tá? Esse imposto, a gente quando vai fazer uma escritura, a gente sempre tem que declarar o valor que está fazendo essa operação. Independente desse valor declarado, a gente tem o valor que a prefeitura avalia o nosso imóvel, tá? Hoje em dia a gente tem uma definição da jurisprudência de que o valor para fins de ITBI precisa ser o valor efetivamente declarado, que não pode ser o valor que a prefeitura lança, tá? Perfeito. Prática de mercado, continua rodando o sistema normal. Então, se você declara um valor, eles avaliam acima, a guia vai ser gerada com o valor maior, sempre o maior, entre o declarado e o de avaliação da prefeitura, tá? Agora, a prática de mercado número 2, cabe recurso de impugnação. Você pode fazer um recurso administrativo para a prefeitura, demora 20 dias para ser julgado, não paga para dar entrada nesse recurso, então não é um recurso longo que vai atrapalhar o fluxo de uma operação de compra e venda, ele é compatível com o prazo da operação, onde você consegue fazer a redução dessa alíquota. Da alíquota não, perdão, do valor. Por conta dessa diferença de valores, da avaliação da prefeitura. Isso. Então, se eu comprei um imóvel por 500 mil e a prefeitura avaliou ele por 650, o ITBI, ele obrigatoriamente, quando eu lançar lá no sistema, ele vai vir como de 650, mas eu posso entrar com esse recurso. Pode, para tentar fazer adequado aos 500. Gente, então só para deixar claro, ITBI não tem desconto. O que pode ser feito é a questão de você pedir sobre o valor declarado ao invés do valor de avaliação da prefeitura, correto? Mas não é um desconto, meu primeiro... Porque o que a gente escuta o meu primeiro imóvel, eu tenho desconto no ITBI de 50%. Todo mundo baixa renda, isso. Baixa renda, Minha Casa Minha Vida... Esses empreendimentos Minha Casa Minha Vida, você tem uma legislação específica. Perfeito. É porque não é o nicho de mercado que a gente atua. Isso. Então, para o nosso nicho de mercado não tem. Mas eu acho que a maior dúvida nessas perguntas é quanto ao registro, e esse sim tem um desconto. Tem. Primeira aquisição. Tem direito sim ao desconto. Você precisa pedir certidões do 5º e 6º para comprovar que você nunca comprou, né, nenhum imóvel. E aí você tem desconto tanto para o valor de escritura quanto para registro. Então, Perfeito. o ITBI não tem desconto, porém os custos de escritura e registro, esses sim para o primeiro imóvel tem. Perfeito. Mas vamos voltar lá para o processo. Então fizemos o compromisso de compra e venda. E aí? Como é que evolui? Então, vamos lá. Hoje em dia, a gente faz quase tudo informatizado, né? O próximo passo... Vamos do começo, né? Vamos Na verdade, antes do sinal e do compromisso, a gente faz uma auditoria preliminar. Perfeito. Tudo começa nela. A gente precisa receber um RGI, um espelho de PTU. Se for foreiro, a gente tem que ter acesso ao RIP. A gente precisa entender a profissão dos vendedores, aonde eles residem, para a gente poder mapear o que a gente vai pedir de certidão depois, né? O que a gente tem que olhar aqui. A gente faz aquela consulta nas certidões gratuitas, tá? A gente dá uma primeira olhada pra gente ver se identifica alguma dívida. Dívida super comum, gente. Uma coisa que acontece muito. Certidão da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que pega débito tributário federal. É super comum essa certidão não sair. Por quê? Empregado doméstico, as pessoas fazem aquele boletinho em casa, erram normalmente valores super pequenos, trava essa certidão. Então, assim, são questões que a gente fazendo a auditoria preliminar, a gente tem o tempo de já organizar e pagar para a documentação tá ok na hora que a gente for fazer a escritura. Então, feita essa auditoria preliminar, tá tudo certo, a gente vai então para o sinal, que a gente já conversou. Depois de assinado o sinal, a gente puxa as certidões pagas, que é a próxima etapa. Aqui no Rio, a gente costuma usar um sistema para puxar isso por meio eletrônico mesmo. As certidões ficam prontas em até 4 dias úteis. É um processo super rápido, tá? E aí, nesse momento, a gente vai para a auditoria mesmo final, onde a gente examina toda a documentação pertinente. E nessa hora, a gente identifica os problemas que existem. Muitas vezes tem processo. E aí... se tiver processo, como funciona?
E aí são as dúvidas de sempre, né? E agora eu tenho processo, eu tenho uma execução, eu tenho uma dívida, eu não posso vender meu imóvel? Pode ou não pode? Só chamar a Anelisa. Então, o que eu costumo explicar sempre a gente trabalha muito para empresários, né? São pessoas que têm um patrimônio grande, mas que às vezes não estão com liquidez, que precisam se organizar financeiramente. Então, o fato das pessoas possuírem uma dívida não é por si só um impedimento de vender o imóvel. Muito pelo contrário. Se eu tenho um patrimônio imobilizado de 5 milhões e eu tenho uma dívida de 1, Tem que tirar. Vamos deixar ela aqui atrás daqui. Mulher, né? Mulher repara nessas coisas, gente. Pode continuar, perdão. Então, vamos lá, gente. Se eu tenho um patrimônio em imóvel de 5 milhões e eu tô com uma dívida no banco em execução que eu tô devendo 1 milhão, por que eu não posso vender um imóvel de 1 milhão para pagar a minha dívida e continuar com 4 milhões em imóvel? Isso não é um problema. Isso não é uma fraude. Isso é uma organização patrimonial. Eu estou liquidando um bem imóvel para pagar uma dívida. Então, a dívida por si só não é um impedimento. A gente precisa fazer uma análise do contexto global financeiro do cliente, deu para entender? Acho que A sim. gente pode dizer que tem cliente que tem uma dívida muito maior do que outros, mas que tem uma saúde patrimonial Uma saúde que financeira condiz mesmo, né? para ser mais seguro até do que o cliente que tem uma dívida menor. Exato. Dependendo do fôlego patrimonial que ele tem ali. Tem que analisar o caso mesmo. Ótimo. A boa notícia é, se você tem um cliente que tem dívida, tem jeito. E se você quer vender o seu imóvel ou comprar um imóvel que está passando exatamente por essa situação, é possível resolver. Só que por isso também é muito importante esse acompanhamento jurídico ali para a segurança da operação. Acho que a gente ainda precisa completar o processo, né? Sim. Porque tem que ir lá Eu tenho uma até o dúvida registro, antes. vai. A gente passou pelo compra e venda e Sim. uma dúvida muito comum é sobre a assinatura eletrônica. Ah, verdade. Eu posso assinar esse Boa. documento eletrônico? Tem que ser no cartório, registrado? Bom, vamos lá. Eu não costumo pedir para assinar e reconhecer firma de sinal. Nunca fiz, nunca precisei, tá? As operações são curtas, de um modo geral, de compra e venda. Então, a gente começa e termina muito rápido. Não costuma precisar, tá? Isso seria importante para uma prova em juízo de alguma coisa que fosse acontecer muito no futuro. Se der problema, vai ser em 15 dias. Você reconhece a firma depois, se precisar, tá? A assinatura eletrônica veio para ficar, é uma realidade inegável. Hoje em dia, 80% das operações que eu faço são feitas por meio de assinatura eletrônica. No começo, as pessoas mais idosas tinham muita reticência com ela. Agora, até os idosos aderiram. Então, é uma realidade, tá? A gente está avançando bem em tudo que tem a ver com essa parte No eletrônica. nosso caso, acho que 98% é feito de forma eletrônica. E agora já parece que tem um sistema novo, ainda não fiz, tá? Mas é uma coisa nova onde você já consegue reconhecer firma em documento eletrônico. Isso eu vi isso recentemente, preciso até estudar, procurar um pouco mais Depois você saber. conta pra gente. Mas é uma coisa nova. Teve uma lei que foi aprovada recentemente que fala para essa tentativa de melhorar mesmo essa parte toda eletrônica de cartório. E a gente está avançando, é uma realidade, eu acho que é isso aí. Ótimo. Tem que prosseguir. Continuando no processo. É isso. Aí chega, acho que a gente estava na parte do pagamento de sinal, né? Não, Compromisso parei de na compra e venda. auditoria. Depois das certidões já emitidas. A auditoria final. Então, passando na auditoria final, a gente faz a parte dos impostos, gera a guia dos impostos, os impostos são pagos, saem as respectivas certidões de pagamento e a gente, então, assina a escritura. E quem paga o quê, Anelisa? O que o comprador paga e o que o vendedor paga? É dúvida muito comum também. Compete ao vendedor o pagamento das suas certidões, tá? O comprador paga o ITBI, a escritura e o registro. São Das três certidões do vendedor e do imóvel, né? Só pra gente Todas deixar... as certidões. Exatamente. Isso. As certidões, na prática, comprovam que nem os vendedores, nem o imóvel tem nada que deu algum Impeça, problema que na impeça. operação. Sim. E já a escritura, o ITBI e o registro são custos para realmente colocar esse imóvel no meu nome. Então, por isso que o comprador assume isso. Exatamente isso. Ótimo. O que mais? Terminamos o processo?
Eu olho pra Eu Kézia, acho que gente, não. porque o nosso pós-venda, se você já comprou com o Casal de Carvalho, é a Kézia que faz, então você sabe disso. Se não, você ficou sabendo agora. Falta o registro. Ah, é. E aí a gente vai para o registro. Hoje em dia, eu tenho feito os processos de registro todos por meio eletrônico. Então, a gente paga um boletim, um valor inicial do boleto que é mais barato, não é o cálculo do valor global, 200 e poucos reais você paga para você dar entrada, o cartório examina, estando tudo certo. Eles geram o boleto do valor final, você paga o boleto final e eles mandam a certidão por meio eletrônico. É o meio mais rápido. Rápido, ótimo. Eu vou aproveitar e vou perguntar, assim, eu entendo que algumas coisas até vão ser repetidas, mas no seu dia a dia, você até começou a falar de algumas coisas disso. Quais são as perguntas que você mais recebe de cliente ou de corretor, assim, as maiores dúvidas acerca de todo esse processo, do início ao fim? Normalmente, os corretores, campeão de dúvida de corretor, para fechamento, repercussão de estado civil em documentação. É uma coisa assim, é um erro muito comum. Por exemplo, eu recebi documentação para uma auditoria, estou te falando de uma coisa de ontem. Recebi um RGI, onde o vendedor comprou o imóvel solteiro, se casou. Lá no RGI consta ele só como solteiro. Comprou financiado, está pagando financiamento. E me passaram os vendedores. Ele, a esposa e uma certidão de casamento. Falei, calma. Ele comprou solteiro. Casou com comunhão parcial de bens. A esposa não vende, ela só assiste o ato. Uhum. E tem que averbar esse casamento na matrícula do imóvel. Perfeito. Então, o erro mais comum dos corretores é identificar isso. Eles esquecem de perguntar, por exemplo, se você tem um cliente que ele é solteiro, ou viúvo, ou divorciado, você precisa saber se ele vive ou não união estável. É uma situação de fato que gera direitos. Porque se ele vive união estável e não tem documento nenhum assinado, o regime é comunhão parcial de bens. Então, de repente, ele comprou o imóvel, você acha que é só dele, mas não. Não é. Você tem que puxar a certidão também do companheiro. E o companheiro tem que assinar, né? Porque depois pode requerer. Vende tanto quanto. Exatamente. E é uma coisa que os corretores não dão o mínimo valor. Ninguém pergunta isso. Você pega sinal de corretor, eu desafio você a achar um que teve o cuidado de saber se tem ou não união estável. Não tem. As pessoas não têm esse cuidado. E isso tem uma repercussão, um impacto jurídico gigante. A gente já aprendeu nessa jornada aí. tem. A gente pergunta. E de cliente, Anelisa? Porque assim, a gente sabe, a gente tá falando do corretor que traz essa demanda, né? Mas aí eu tô na mesa, tá todo mundo assinando. O que o cliente mais traz de dúvida ali, de curiosidade? Eu só assino se você me disser se isso aqui vai acontecer ou não. Vamos lá. Cliente. Caramba. Vendedor. O campeão é insegurança com recebimento de crédito bancário de financiamento. A gente tava falando disso semana passada, né? A gente assinou uma Definitivamente. escritura com a Anelisa semana passada e a gente tava falando exatamente desse ponto. E a gente tem um podcast só de financiamento. Então você que tá assistindo Já aí, procurei. já pesquisa aí também. Porque foge um pouco das mãos, né? É uma coisa que depende de terceiros, depende do banco e depende do RGI. É importante, a gente não falou ainda sobre isso aqui. Quando a gente fala em venda com financiamento bancário, o valor dos recursos do banco só é recebido após o registro. Então, a gente fixa prazo atrelado a condições, a coisas que precisam ser feitas, mas isso gera uma certa insegurança para quem vende. Até porque ele assina um contrato que tem força de escritura, registra, faz tudo, o imóvel já é de outra pessoa e eu não recebi ainda. Essa é a sensação. Eu vendi e não recebi nada. E fica com essa sensação. Então, a gente amarra cláusulas contratuais para trazer segurança. A gente bota multa se tiver atraso. A gente vincula a entrega de chaves ao recebimento integral do preço.
Mas isso gera disparado para os vendedores, acho que esse é o campeão. Mas eu vou até aproveitar e fazer um gancho aqui da questão do pós-venda. Quando a gente fala dos clientes compradores, algo muito comum, a gente faz toda a questão ali de pós-venda e realmente a gente acompanha o nosso cliente até o momento da escritura em mãos. É a hora que a gente sai de cena, né? Tá registrado, a escritura tá no nome dele, ele já mudou. Chaves aí... entregues. Exatamente. E algo muito comum que eu, como pós-venda, sinto ali dos clientes é exatamente essa divisão de papéis, né? Porque quando a gente está falando do corretor, o nosso papel ali é, de fato, possibilitar toda a negociação entre compra e venda, né? E aí, por mais que você acompanhe o pós-venda, quando a gente fala do papel do banco, da questão de pagar o financiamento, de liberar o financiamento, o IQ, que é o interveniente quitante, que também é um papel do banco. Quando a gente fala do registro, que é cartório, não tem como fugir disso. O corretor, ele não tem atuação sobre isso, né? E muitas vezes, então, sendo cliente ou sendo corretor, você que está nos assistindo, até para saber o posicionamento que você tem que tomar, né? Porque por mais que você acompanhe para conseguir dar uma satisfação para o seu cliente, quando o processo está no banco ou quando o processo está em cartório, infelizmente não há atuação sobre isso, né? É totalmente terceiro, é banco e cartório. Não sei se você sente isso também de cliente, de alguma forma, mas a gente sente muito. Verdade. A gente procura acompanhar e dar feedback. E o que eu falo, eu dou, assim, estimativa, né? Normalmente, é o que eu falo, gente, é o dia a dia. É isso. Então, você já sabe, aquele cartório demora 4 dias para examinar o documento. Então, a verdade é que o processo todo de compra e venda de imóvel é extremamente burocrático. Então, o cliente, quando ele chega, a gente procura pincelar tudo que vai acontecer de ponta a ponta da cadeia, mas ele esquece, é muita informação. A compra do imóvel gera muita ansiedade. Então, ele envolve muita coisa, né? É uma mudança de vida, é um projeto. Às vezes, a pessoa desaplica o dinheiro da vida inteira. Verdade. Ele olha pra gente e fala, olha, é o dinheiro da minha vida inteira. Não é verdade? Então, isso tudo gera muita ansiedade. Então, acho que a gente tem que ter essa compreensão e estar sempre com um olhar gentil e repetir. Eu repito várias e várias vezes todo o processo, ao longo do processo para o cliente, para ele poder ir acompanhando. E acompanhando, exatamente. Isso eu acho que traz um pouco de... Tranquilidade. E aí eu já vou parar. Mulher, né? Mulher gosta de falar. Eu queria deixar claro, assim, a gente já passou por casos acompanhados por você, né? Que é especialista, de fato, em direito imobiliário. E a gente já teve clientes que trazem advogados que não são do mercado imobiliário. E tem diferença. Todo profissional vai ter ali o seu valor, mas ele tem a sua área de especialização. Quais são as principais diferenças de você ser acompanhado de fato por um advogado que trabalha em direito imobiliário ou por um advogado que tem qualquer outra área de atuação? Olha, são tantas, eu não sei nem por onde eu começo, gente. Primeiro de tudo é o seguinte, a faculdade de Direito ensina o advogado que tudo se resolve com um processo. Então, o advogado, ele entra com uma posição de briga. Mercado imobiliário é conciliação de interesses. Totalmente. Então, você precisa entender que ali você não está numa disputa. Você não precisa prejudicar o outro, porque o que você quer também é o que o outro quer. Esse é o ponto 1 da diferença do advogado ser ou não do mercado. Porque você tem que ser comercial para você trabalhar com esse mercado. O ponto 2 como eu falei, não se ensina em faculdade. Então, é um processo que você tem que ter interface, domínio, contato com um bom escrevente de cartório de notas. Você tem que dominar todo um procedimento burocrático de cartório de RGI. Você tem que ter contato com o agente financeiro. Você tem que ter entendimento para analisar processo, certidão e saber dar segurança para uma auditoria. Gente, aqui na Barra da Tijuca, vocês acham qual o volume de operação que eu faço que as certidões vêm limpas? Olha, eu dou estrelinha para o cliente quando vem tudo limpo. Não vem. Sempre tem processo. E como eu falei, não é porque tem processo que não pode vender. Tudo tem jeito, né? Então, mas precisa ter alguém com segurança, com domínio para passar isso. Sabe por quê? Na dúvida, o advogado vai fazer o quê? Não compra.
É antinegócio. Não, e é ruim porque a gente tem um caso muito recente de um cliente que, enfim, pediu uma assessoria de um advogado terceiro, que a gente nem chegou a conhecer, então... E que não era imobiliário. Eu posso falar que não tem nada contra o profissional, até porque eu nem lembro quem era, mas que pediu esse advogado de fora e na ônus da unidade ainda tinha um saldo de financiamento. E o advogado falou que era impossível ele aconselhar o cliente dele a comprar um imóvel que tinha um saldo de financiamento. E assim, ele dificilmente vai comprar um era imóvel, um excelente imóvel negócio. não tem saldo de financiamento. Mas Era um excelente negócio. A gente vendeu a mesma unidade depois, 2 semanas depois. É óbvio. Só que ela tava com preço muito abaixo do mercado. aquele advogado fez com que aquele cliente não tivesse a compra por causa de um saldo. E outra, era um imóvel, se eu não me engano, 650 mil? 650 Tinha 90 mil de financiamento. Gente. E ele negou a compra porque tinha saldo com o Falta banco. de conhecimento. Total. E aí, é o que eu falo. Você vai buscar um médico clínico geral para cuidar dos seus olhos? Não vai, gente. Você tem que ir no especialista. Se você não for, vai ser isso. De repente, era o apartamento que a pessoa queria. Exato. É um imóvel ótimo, que não tinha problema nenhum. Só E não precisava tinha, nesse tirar caso, não um tinha. boleto bancário para pagar um financiamento. Mas a pessoa fica insegura. Não, de jeito nenhum. Sim. Não, e é bom você contar com esse profissional, assim, a gente, e eu posso falar dos 3 aqui, de muita transparência. A gente já passou por situação com você que no começo ali na auditoria você nos alertou e falou, gente, esse aqui eu vou muito mais a fundo, não vou falar pra vocês seguirem nesse momento. Claro. E é isso, né? Acho que é a diferença de você realmente saber analisar e dar segurança para a operação. Porque a gente consegue resolver problemas, mas alguns não te dão tanta segurança. E aí é hora do bom profissional levantar a mão e falar, não, aqui a gente não vai. Aqui a gente precisa solucionar antes de dar um prosseguimento. Você deve claro. passar por isso também algumas Com vezes, né? certeza, não, claro. É bastante comum a gente precisar. É o que eu falo, eu lido com empresários. Empresário, por si só, a gente tem que ter um cuidado adicional, porque muito embora, às vezes, a pessoa está vendendo pela pessoa física, mas você tem que verificar um pouco, no mínimo, Jurídico. as empresas, porque isso traz repercussão patrimonial, sim, para as pessoas físicas que são sócias. Então, assim, a gente tem que, sim, ter esse cuidado. E aí é o que eu falo, a limitação do profissional que não é atuante, do advogado que não é atuante, e também, gente, do corretor que está ali sozinho na operação. É um trabalho muito mais complexo e denso do que parece. As pessoas acham que você baixa... Como eu escuto isso? Não tem um modelinho de minuta de sinal no Google. Só que não é assim. Não é tão simples assim. Não tem receita de bolo. Tem muito estudo, entendimento consolidado para você poder analisar o caso e dar a garantia, a segurança e o destino correto, né? Para todo mundo fazer o que quer, que é compra e venda com segurança. A gente faz tanto o Imóveis Cast quanto a parte de academia e todo esse trabalho de conteúdo, exatamente porque a gente acredita num mercado imobiliário melhor. Então, assim, acho que quando você começa a ter essa conscientização do profissional que precisa de um suporte jurídico, do cliente que ele precisa procurar um profissional que tenha um suporte jurídico, ou que ele precisa ter esse suporte. Então, assim, eu acho que com isso, tudo isso que a gente falou aqui de que, um que não entende, acho que tudo isso meio que vai se construindo para que a gente tenha só o melhor dos mundos, que são todos os casos que é na conversa que a gente consegue realmente entender que os dois querem a mesma coisa, que é vender o imóvel. Os 3, no caso, que aí eu me coloco aqui, né, como corretor. O corretor, o vendedor e o comprador querem a mesma coisa e que tá todo mundo andando no mesmo caminho. Aí você tira um pouco aquela ideia de que, não, eu tenho que chamar alguém que eu conheço, seja da minha confiança, para também analisar o que já está sendo feito. E isso, vou te falar, aí é conhecimento empírico de negócio a negócio. As operações com esse perfil de cliente são as operações que vão mais quadradas, sabe? Você vê quando existe um espírito colaborativo, um entendimento de que não tem briga, que não tem disputa, a coisa flui de uma forma tão gostosa, fica leve, você vê clientes que trocam telefone e depois ficam amigos, e não tem por que ser diferente. Eu lamento muito quem entra com esse espírito combativo, porque traz um peso que o negócio não precisa ter.
Mas, enfim. Acaba sendo mais estressante do que prazeroso. E é pra ser um momento muito prazeroso. Pois é, realização de um sonho. Totalmente. Tanto para quem vende quanto para quem compra. Sim. Até porque normalmente quem está vendendo tá pensando num segundo passo. Em alguma outra coisa. Tá num Ou outro já deu um momento, segundo num passo, investimento. né? E aí tá Numa operação casada. ou já deu esse segundo passo. É isso. Acho que eu vou pra um jogo rápido. Vamos lá, eu tô com medo desse, Esse é o tá? melhor momento. Eu estou com medo, tá? Esse é o momento mais legal. A gente vai começar leve, ó. Ai, meu Não, Deus. brincadeira, leve. Primeira coisa que eu queria te perguntar, você é advogado. Então eu queria te perguntar um bom livro que você indica. Pode ser Advogado não lê a jurídico. Pode, não tem problema nenhum. Eu sou apaixonada pelo Gustavo Cerbasi. Vocês conhecem ele? Conheço. E tem o primeiro do livro dele, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. É sensacional o livro. Leitura gostosa e agrega uma porção de coisas. Eu adoro ele. Boa, Ótimo, excelente respondido. indicação. Minha Quer vez continuar? agora, eu quero um filme. Caramba, eu gosto daqueles comédias românticas bobões. Não me chama pra ver filme de terror, A gente. Kézia tem o que ela chama de filme de dormir. Que são filmes É. que ela já assistiu 500 vezes, que ela E já são sabe todos o que os comédias personagens falam, mas ela bota só pra ter alguma coisa porque eu passando na gosto do TV. pra barulho. dormir. Sou eu. Aí, como eu não preciso ver... Porque quando eu vejo um filme, eu vejo de verdade. Eu vou ver até o final, Eu entendeu? durmo, tá? Aquele Não eu me sei de chama que eu cor. vou dormir. O Diogo dorme também. Também. Aquele eu sei de cor, então não preciso prestar atenção. Aí eu ponho o filme pra ter barulho pra eu dormir, entendeu? Ó, pode ser pra mim uma linda mulher. Ah, Ótimo. eu amei. Super legal. E uma inspiração, assim. Aí pode ser de vida, de carreira, enfim. Inspiração. O mar. Uau. Sou apaixonada. A sua foto do WhatsApp é um mar. Definitivamente é uma inspiração. A praia, o mar, essa energia, isso me faz Massa. muito Você bem. que está Posição, procurando né? um imóvel na Barra, no Recreio. Olha aí, inspiração De frente todos para os a dias. praia. Muita inspiração. O que você sonha em realizar, mas quando fala de mercado imobiliário, da sua profissão, um sonho que você tem Que você não fez profissional. até agora, assim, algo E que você diferente. não fez ainda, claro. Então, lançar o curso. Ótimo. Eu tenho esse sonho, sempre tive. Eu queria, na verdade, escrever um livro. Só que eu andei refletindo sobre isso. Eu acho que hoje em dia o livro em papel é uma coisa que as pessoas já não usam mais, né? Hoje em dia as pessoas vendem cursos online. Pode vir até as duas coisas, né? Enfim, pode vir, né? Sim. Aí pode ser um e-book, alguma coisa assim. Essa é uma ambição que eu sempre tive e nunca fiz o movimento. Mas faça, porque o mercado imobiliário ganha. Obrigada. A gente vai fazer com certeza. Já E tem a gente dois quer aí. conteúdo seu na academia. Vamos Com lá. certeza. E o maior orgulho que você tem na sua carreira, assim, a realização que você fala? Nossa, gente, eu vou te falar de conseguido conquistar o meu espaço no mercado. Que não é um mercado pequeno e nem tão pouco concorrido, né? E eu sou muito, assim, crítica comigo mesma. Mas quando eu vejo o espaço e a força que o meu nome está ganhando, o respeito que eu tenho dos profissionais, quando eu escuto assim, poxa, Anelisa, eu falei que eu te conhecia, todo mundo te elogiou. Isso é uma coisa assim que eu realmente me orgulho. Eu tenho um amor enorme pelo que eu faço. Ajudar as pessoas é o meu propósito de vida. E saber que isso chega de alguma forma, impacta positivamente, ao ponto das pessoas falarem, e eu estar conquistando meu espaço, isso é algo que eu realmente me orgulho de ter feito. Ótimo. E da sua vida? Nossa, minha Não filha. profissional. A gente ontem falou exatamente isso. Quando eu perguntar isso pra ela, vai falar, minha filha. A gente tem duas perguntas que a gente tem quase que certeza que a gente sabe a sua resposta. Com certeza, Bia. Beatriz, te amo, filha. O que todo profissional do mercado imobiliário precisa ouvir? Nossa, que você não está numa briga. O seu papel é ajudar as pessoas a realizarem os seus sonhos de forma segura. E o que todo cliente precisa ouvir? Que está comprando ou vendendo um imóvel. Que você também não está numa briga. Você não precisa pegar nada do outro para se dar bem. Você precisa ter um olhar gentil com o outro, que ele vai ter um olhar gentil com você. E, sem dúvida, todo mundo vai ganhar. E uma frase, a gente tá quase acabando já. E uma frase, assim, que te guia. Uma frase...
Posso não ter uma frase? Não sei. Pode, uma citação, uma frase, algo que mexa com você, mas... Ai. Não sei, não. gente. Tá, daqui a pouco pensa, não tem problema. Qualquer coisa Não fica pro sei, próximo. não sei. Você quer fazer a última? Quero. Esse é o momento, hein? Ai, meu Deus. Qual a sua referência no mercado imobiliário? Ui. Caramba. Pode ser mais de uma, tá? Não tem problema. A gente sabe que você tá no mercado há 10 anos. Então pode ser mais de uma. Referência de pessoas que... Profissionais. Geral. Pessoas... Qualquer uma que você queira. Vamos lá. Nossa, eu tenho tanta gente. Eu não quero ser injusta. Definitivamente, assim, a primeira pessoa que eu preciso falar se chama Ricardo Delorme, que é o escrevente, 19º ofício de notas, que foi a primeira pessoa que deu a mão para mim nesse mercado quando eu entrei. E não foi fácil achar alguém que estivesse disposto a dar a mão para uma profissional que estava começando e que não sabia quase nada. Eu, antes dele, tentei firmar parceria com outro escrevente e eu acho que se ele pudesse imaginar o volume de escritura que eu faço e a potência que eu criei de gerar trabalho para escreventes, ele ia se arrepender da decisão que ele teve de não me atender, porque eu tentei trabalhar com uma outra pessoa, ele não teve interesse. E o Ricardo, ele sempre foi muito parceiro comigo, então, definitivamente, tudo começou nele. Então, é Ricardo Delorme. Delorme, já anota aí pra ser convidado aqui. Ele assinou a última escritura com a gente, não foi? Foi aquele que fez a nossa última escritura. Já deixa anotadíssimo. Ele tem muita experiência no e mercado. super querido. Ele é uma pessoa muito leve e Super. isso ajuda muito. Acho que é isso, né? Agora a gente precisa passar por como as pessoas te acham. Fala do seu Instagram, fala do seu trabalho, como é que as pessoas, os corretores te acham, os clientes, enfim. A primeira forma é, obviamente, procurando o Casal de Carvalho, porque ela trabalha com o Casal de Carvalho. Ela vem junto. Quando você trabalha com a gente, pacote. Ela vem junto. Bom, meu Instagram é o @doutora_Anelisa_Teixeira. Eu tô começando a mexer lá um pouquinho. Podem me achar também no meu celular, que é o 21 995 85 0505. E o meu escritório fica na Barra da Tijuca, no Vogue Square, Avenida das Américas 8585, na sala 238. Não tenho exclusividade com ninguém, estou disposta a atender todo mundo, disponível. E é isso. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um Imóveis Cast. Se você assistiu até aqui é porque você gostou. Então eu vou te pedir para você colocar no seu grupo de corretores, seus amigos. Se você é cliente, tem ou caiu aqui de paraquedas e tem algum amigo que está procurando comprar um imóvel, não deixe de passar esse conteúdo para ele. E é isso. Agradeço demais que você assistiu até aqui. A gente vai colocar aqui os arrobas da doutora Anelisa, do Casal de Carvalho e da Academia de Carvalho. Então aproveita e já segue todo mundo aqui. Compartilhe o conteúdo. Obrigada, doutora Anelisa. Que venham mais frutos disso. E foi um prazer, né? Foi ótimo. Foi ótimo, gente. Muito obrigada. Espero que seja realmente o primeiro de muitos. Amém. É isso. Parabéns, muito sucesso. Obrigada. Valeu. Tchau, tchau, pessoal.